Num tempo não tão remoto quanto a esse a que falamos, havia um homem que, com hábitos não tão diferentes dos nossos, morava num local onde, apesar de ter devido a boas experiências durante toda a infância, nunca se sentira em casa. E já queixando-se o que poderia fazer para mudar a sua situação, ele recebe pelos correios uma carta. E nessa carta, um papel à moda antiga, com uma caligrafia caprichada, parecia convocá-lo para um portal e voltar no tempo, onde todos os homens vestiam-se como um quinhentista. E lendo aquela carta, tratava-se de um convite. E um convite de um parente seu, que até então não o conhecera, nem sequer tinha ouvido falar. E esse convite era uma oportunidade, era a aquisição de uma herdade. Ele estava herdando uma propriedade desse mesmo parente. E quando começou a ler, passou rapidamente as primeiras linhas, um homem muito apressado para querer saber do que a carta falava, ignorando as apresentações iniciais, pôde localizar o ponto em que situava essa determinada propriedade numa região que ele também até então nunca ouvira falar. E consultando o mapa, nessa época não tinha celular, então consultando o mapa, ele localiza a distância e percebe que vai ser uma viagem muito longa. E, não tendo certeza de nada, quanto que ele precisava juntar para a viagem, quais mantimentos deveriam ser levados, quais objetos devem ser dispensados, todo um planejamento que fazemos em qualquer viagem. E tendo se organizado durante uma longa semana e lutando consigo mesmo, se o que estava fazendo não era uma espécie de loucura, afinal não se poderia confiar num convite. Podia se tratar de algum plano maléfico onde o seu dano, a sua tragédia estava anunciada na aparência de um benefício, na aparência de uma grande promessa. Mas decide consigo mesmo ir até essa casa, até essa propriedade, pois durante uma longa semana nem sequer dormira. Passara os dias acordados tentando desenhar o local e tentando descobrir quem era essa pessoa que se intitulava como um parente muito distante, que o assistira de longe, mas nunca se apresentara. E tinha reservado para ele aquela herdade, aquela herança. E ele entra na viagem. E o lugar é tão inóspito, o caminho ele é instável, precisando primeiramente tomar um trem até uma cidade de porto. E nesse portuário, aguardando um navio a vapor, que vai conduzi-lo durante algumas horas, cerca de 9 horas, até uma ilha que situa-se numa bela de uma costa, guardada por muitas árvores, que também é uma pequena cidade portuária. E tendo passado as horas e tentando adivinhar, apoiado no mural, na amurada do navio, ele finalmente chega a esse local. Despacham a bagagem dele e logo ele consegue arrumar uma carruagem que vai levá-lo até determinado ponto, onde existe estrada. E mais algumas horas a fundo, chega até o pôr do sol, e em determinado momento a carruagem para e o cocheiro manda ele descer. Desce.
E ele, sem entender muito bem, não vendo nada, um mato muito alto, olhando para cima até o céu, parece que é coberto de verde. E vendo toda aquela estrada, o local que não tem como reconhecer, nem adivinhar onde estava, ele fala: Senhor, eu não conheço esse local. Eu vim aqui a convite. Como é que eu faço para chegar aqui? E o cocheiro, com um olhar indiferente, impassivo, diz para ele se virar. E dá a volta com a sua carruagem e passa por ele sem dizer mais nada. E esse homem perturbado, porque sem saber onde está, sem saber para onde ir, sem saber o caminho, sem nada que possa localizá-lo, já se depara arrependido por ter intentado essa viagem. E começa a reclamar consigo mesmo. Muito. Mas, como não tem nenhuma outra opção, decide empreender a viagem. E ele segue a estrada de terra batida, abraçado por dois braços dos matos ao redor, que parecem sobre ele fazer um ninho, e ele segue sua viagem. E já entrando a noite, ele tendo se prevenido, ao menos com fósforos, ele consegue vagamente, tomando folhas de palmeiras, de árvores, momentaneamente acender, como se fosse uma tocha, para iluminar o pouco caminho à sua frente. A pouca iluminação possível, onde a escuridão era a maior das anfitriões naquele local. E entrando e caminhando, e escutando os barulhos do mato à noite, das árvores, as árvores abrigando as aves, enquanto elas brigando para dormirem, se ajeitavam e se acomodavam, enquanto o nosso viajante estava desconfortável, precisando andar sem saber para onde ir. E foi uma caminhada de uma noite. E esse homem já desmotivado, arrependido, achando que no meio do caminho seria assaltado, seria surpreendido por malfeitores e perderia todos os seus bens, ele avista de longe um grande muro. Ora, mas esse muro não era um muro para impedir que as pessoas ultrapassassem. Era mais a efeito de estética, uma pequena murada que definia os limites da propriedade. E já com sono, porque ter virado a noite caminhando e cansado, tendo bebido toda a água que lhe sobrara, com sono, com sede, cansado, ele avista ao longe um senhor de idade. Um senhorzinho baixinho, com um terrier, um cachorro ao lado, esses cachorros de fazenda, de campo, e que logo, com olhares expectativos, com aqueles olhares curiosos, que têm a curiosidade onde já sabem muito bem o que vai encontrar, aquele senhor o recebe e entrega-lhe uma outra carta, e não diz nada. E o homem, cansado, abre a carta e percebe que se trata de instruções. Mas antes dessas instruções está escrito o seguinte: esta aqui é a herdade de que te falei. E como vês, o estado em que ela se encontra parece que ninguém antes morou, que é uma casa feita para a habitação das ruínas e de fantasmas. Vês o mato, vês as árvores soltando suas folhas ao longo de toda a varanda, vês os alpendres solitários que parecem apoiar a morada das ruínas, mas não só das ruínas.
mas daquelas visitações noturnas que são também invisíveis. É uma casa que abriga o invisível. Uma casa abandonada. Poderia-se dizer até uma casa assombrada. E aí continua as palavras. Eu bem sei que o estado em que eu ofereço a você essa propriedade não é, à primeira vista, um desejo cobiçoso. Ninguém jamais brigaria por um local como esse. Ninguém até causaria dano em outra pessoa para se apossar dela. E o homem não entendendo muito bem, porque a carta finaliza ali. O senhor com seu cachorro de caça, com grande reconhecimento por se tratar de alguém importante que está recebendo ali, um convidado, e de uma forma bem prestativa toma as suas malas, os seus pertences e carrega até a escadaria que dá de entrada com uma grande porta. E ele ajuda a carregar as coisas e coloca ele lá. E esse viajante se senta cansado, põe a mão no queixo, olha para esse senhor, que com até olhares debochados, e ele pergunta: Senhor, o que é que eu faço agora? Ele já tinha até perguntado o nome dele, mas ele não disse. E o senhor disse: O meu amo me falou antes de ir embora que essa casa só pertenceria a você se você suportasse passar nela alguns dias. E para aquele viajante, aquela proposta era completamente dispensável. O que é que eu estou fazendo aqui? Uma casa abandonada, uns matos altos, um monte de bicho. Eu morava numa cidade onde o trato urbano me fazia se sentir humano, me fazia ter aquele pouco rastro de sociedade. E aqui eu me sinto um estranho e até mesmo um animal habitando uma cova escura. E o Senhor, escutando as suas reclamações, que perduraram por longos minutos, preparou para ele um almoço que já estava sendo preparado na fogueira, porque várias horas esse viajante ficou reclamando e reclamando e reclamando, enchendo os ouvidos do velho. E o velho só escutava enquanto preparava o almoço. E improvisando uma mesinha com tábuas de madeira em cima de grandes pneus de trator, sentando-se no chão, apenas com um pano forrado, essa grande hospedaria de luxo, ele olha para o viajante e diz assim: Eu separei em um casebre ao lado da grande casa um mantimento para você. E esse mantimento é para uma semana. Você vai ter o que comer no dia e o que comer na noite. São 2 refeições. E o que vai acontecer é que se eu voltar aqui depois de uma semana e você ainda estiver aqui, eu vou dizer o que fazer. E vou dizer como fazer. E você terá a sensação de que está numa casa. Então eu vou conceder a você, diante de tantas dúvidas, preocupações e reclamações, até o final do dia para decidir. Eu volto aqui à noite. E você me dará a resposta. E o homem, como não tendo muito o que fazer, concorda. E os dois, depois de comerem em silêncio, se despedem. E o homem começa a se questionar: o que eu estou fazendo aqui? Começa a passear pela casa, aquelas longas varandas, se trata daquelas casas coloniais, com aquelas janelas venezianas, longos alpendres,
uma casa que é digna de uma alma antiga. E ele entra pela casa, olha os quartos, e a casa é completamente vazia, somente escuta os ecos dos seus próprios passos. E a noite chega, e ele vai até fora e se escora em um alpendre e percebe que aquele senhor, da mesma forma invisível que desapareceu do nada, volta com seu cachorro andando pela estrada e já o avista de longe, e com um olhar que o senhor lança, um olhar de surpresa, o fala à distância. Então você ainda está aqui. E o homem, até debochando e com certos ares de desprezo, diz: não tinha mesmo o que fazer. Então o homem chega com mais uma carta. E essa carta tem dizendo tudo o que ele precisa fazer para tornar aquela casa novamente com a aparência de uma casa. Mas o trabalho é tanto, mas tanto, que ele considera 2 vezes o esforço que ele vai precisar fazer para saber se terá ainda a certeza de que ficará bom. Porque ele é um homem inexperiente, nunca construiu nada, nunca trabalhou nada, ainda mais numa casa antiga com aquelas características. E o velho diz assim para ele: já que você está aqui, e como eu bem lhe disse, você tem 1 semana. Eu vou preparar um ambiente para você dormir, uma rede, vou abastecer você, vou ensinar você onde irá beber água e onde você vai dormir. É isso. E se eu voltar aqui depois de 1 semana você ainda estiver, começamos os trabalhos. E o viajante, já blasfemando, já dizendo toda sorte de maldições e sortilégios contra o velho, contra a casa, contra aquele lugar, passa a noite ali. A princípio não consegue dormir, porque a própria vida noturna dos animais, as visitações de raposas que parecem passar e desprezá-lo com olhares maliciosos, até mesmo o canto dos pássaros parece declamar que ele não é bem-vindo ali. E ele, muito agoniado, tenta traçar um plano para ir embora no outro dia. E adormece. Acordando pela manhã cedo, e a luz do dia, ainda tímida, passando, sendo dividida como uma faca pelos alpendres, dá a ele uma sensação que ele nunca tinha sentido antes. E essa sensação o deixa muito reservado, guardado dentro de si mesmo, para tentar entender o que era aquilo. E o que ele sente é um silêncio interior que beira a agonia, mas que essa agonia não era estranha, era familiar. Ele lembra de quando estava na cidade e de quando, nos afazeres do seu dia, em um determinado momento, uma espécie de assentamento silencioso se estabelecia dentro dele, que ele, desesperado, corria para buscar alguma voz que ocupasse essa presença muda que o incomodava. Ele percebeu ali pela primeira vez que aquele silêncio não o perturbara. Então, ele decide conhecer a propriedade, além das fronteiras das 4 paredes. Se tratando de uma casa colonial com uma vista livre, ele passa a andar pela propriedade. E no meio de muitos matos,
Ele se arma de um facão, nunca cortou um mato na vida. O facão parece pesar 1 tonelada e o mato parece ser feito de borracha, que não importa quanto corte, ele não causa um efeito desastroso a conseguir tirar tudo do caminho. Ele se senta cansado perto de um poço que é guardado do sol, uma espécie de guarda-sol. E sentado no poço, ele observa tudo aquilo e que a sua força é muito pouca para organizar aquele lugar. E assim passa o primeiro dia, ele vai no segundo andando mais e vendo que seus esforços são completamente desprezíveis, porque tudo ao redor caçoa dele. E assim ele consegue passar uma semana. E todos os dias ele tentava se convencer de que deveria ir embora, mas havia dentro um apelo desconhecido que ele deveria esperar. E passados os 7 dias, o velho aparece. Aparece no pôr do sol, na viração do dia. E esse velho, com ares muito satisfeito, chega próximo a ele e diz: como você suportou essa uma semana, agora vamos transformar essa casa. E eu vou ensinar o que fazer. E a primeira coisa na qual o velho o ordena trabalhar não é dentro da casa, não é na varanda, mas sim em todo o mato, toda a erva daninha que se agravou, que se enraizou, que invadiu todo o espaço do terreno, tirando dele o movimento livre dos próprios ares. A própria circulação de vento ali estava abafada, porque os matos estavam tão altos que cortava qualquer visitação satisfeita daquele vento que gostamos. E feito isso, um trabalho exaustivo, e aquele velho, ele observava como trabalhava com vigor, que parece que quanto mais trabalhava, mais vigor tinha. E eles deixam aquele mato um tapete, um verdadeiro convite ao prazer, ao descanso. E o velho olha para ele e diz: fizemos a primeira parte do trabalho, o mais difícil. Agora você precisa se atentar em todos os dias, eliminar qualquer desalinho, qualquer desequilíbrio no mato. Porque esse mato crescendo dá abrigo a muitos animais, animais peçonhentos, animais que você não desejaria visita. É um convite. E é aqui nesse primeiro esforço onde você vai entender o que fazer quando estiver dentro da casa. E o viajante já aceitando todas as ordens, não contrariando mais nada, já cansou até de reclamar, pois percebera que suas palavras eram apenas um descanso diante da situação aparentemente inóspita que ele se encontrava, passa a atender assiduamente todas as requisições do velho. E passados uns dias, ele começa a adquirir prazer pela casa, mesmo morando aparentemente fora dela numa rede, e começa a ver aquele lugar como um seu. E ele, curioso, um determinado dia, depois de tanto trabalhar, a essa altura, eles já tinham começado a ajeitar a casa por fora, a restabelecer a ordem dos telhados, a pintar os alpendres que foram lambidos pelo sol, a dar à casa a aparência de ter tomado um banho, de ter se vestido, para ir até um coquetel onde pessoas de altíssima posição estão. Colocou a casa em um traje de gala, como se fosse convidada para algum evento, ou fosse sediar o evento de alguns poderosos. E ele olha para o homem, o velho, e diz assim: por que abandonaram esta casa?
E o velho olha para ele e diz: é que aqueles que moram aqui possuem um tempo específico para morar. E esse é o tempo de suas vidas. Mas eu sou esse anfitrião que sempre reconheço nos homens aquelas qualidades possíveis para manterem e morarem nessa casa pelo tempo que conseguirem. E o homem, não entendendo a princípio o que é que esse velho estava falando, resolve voltar ao seu trabalho. E chegando à noite, o velho sentado perto da fogueira, acende o seu cachimbo perto do seu cachorro, que parece mais uma carranca, uma estátua, a parecer uma espécie de gárgula que em cima dos prédios vigia a cidade. Um cachorro aparentemente tranquilo, um cachorro educado para a caça, que não hesita em esboçar reações vazias. E sempre o observa com ares impassíveis, mas como se visse através dele mesmo. Um cachorro que já viu naquele lugar mais coisas do que ele poderia ver na vida toda. E o velho, em determinado momento, sentado à fogueira junto com esse viajante cansado, aprendendo a trabalhar e a cuidar da casa, diz assim para ele: meu bom velho, meu bom homem, a oportunidade, ela na maioria das vezes se apresenta como uma noiva oriental, que vem velada, até que quando se aproxime de você suficientemente, possa ser desvelada e você vê o que está por trás daquela promessa do matrimônio. Quem é aquela mulher? A própria oportunidade oferece em ocasiões, em relações indizíveis, que sempre consegue fugir sorrateiramente das próprias formulações dos seus pensamentos. O seu problema, e o motivo pelo qual inicialmente você reclamou tanto, é que você é contaminado por uma espécie de ideal romântico. E esse ideal, ele sempre lhe afasta de ver as coisas que estão perto de você. Porque, como dizia Ortega y Gasset, eu sou eu e minhas circunstâncias. O homem precisa ver na frente dele a realidade, o que está acontecendo. E através desses acontecimentos que são mais próximos, enxergar as possibilidades. E a moral da história, essa história que eu inventei para trazer um incentivo na atenção do que é importante ser dito, é que essa casa é o nosso pensamento. E que este próprio anfitrião, que é um senhor velho, que vai dizer como devemos fazer, são aqueles grandes lampejos do mundo, aquelas grandes almas, que se interpõem entre aquilo que não conhecemos para nos orientar. São as grandes almas, são os gênios da humanidade, são os romancistas, os escritores, os poetas. E que para você entender o que eles estão dizendo, e para você participar do que eles participam, essa egrégora de almas grandiosas, você precisa suportar inicialmente a vista daquilo que sua própria vista não tem força para alcançar. Essa vista do invisível, que nenhuma sagacidade do olhar pode alcançar, senão a vista interior do espírito. E esse homem recebeu um convite para o seu próprio pensamento, mas essa casa era desconhecida dele. Uma casa abandonada e herdada de um parente da qual ele nem sequer sabia a existência. Esse homem que, não conhecendo o seu pensamento, achava até aversivo estar naquele lugar.
todo aquele terreno, todos os animais que lá se estabeleceram, se deve àquela sua ignorância social de imaginar que a sua vida era sempre estabelecida pelas ações exteriores que ele é obrigado a todo dia realizar, sempre afastado do próprio pensamento. E o pensamento, a princípio, é essa casa que recebemos o convite, mas que nos é muito estranha. Não reconhecemos a nós mesmos quando pensamos. Porque pensam por nós, pensam através de nós. E toda a característica do pensamento é de que primeiro exista esse estranhamento. E o terreno precisa ser aplainado, o terreno precisa ser limpo. E o processo de limpeza é exaustivo e cansativo, e desmotiva muitos. Mas aqueles que ousam pacientemente permanecer e esperar, trabalhando com cuidado em cada cômodo, em cada parte da casa que, por mais que seja de bela promessa no final, quando estiver pronta, a início não parece valer o esforço, a dedicação, aquelas exigências que ela faz, porque você só estará centrada nela. Porque o pensamento é uma vida em si mesmo, e é uma casa. E a sua casa precisa ser habitada continuamente, ou, do contrário, sua casa virará um ambiente de animais peçonhentos, de chacais, de predadores noturnos e de folhas secas que as árvores se livram, porque até as próprias árvores sabem quando precisam se limparem. Mas nós não temos essa consciência, esse fluxo contínuo. Portanto, essa história que eu contei, ela resume muito bem como lidamos com os desafios do pensamento enquanto ainda não conhecemos a nossa própria forma de pensar, porque nem sabemos que é possível ter uma. E o pensamento exige uma dedicação que não está, assim como a noiva oriental, não está diante de nós com uma promessa completamente descoberta. Só no momento certo ela mostra qual é a nossa sorte. Mas a maioria dos homens incomodados, já no início do caminho, que nem esse homem, o viajante que desembarcou no meio do mato, ele já se desespera. E ele volta onde o conforto está esperando. Ele poderia muito bem voltar àquele porto onde várias pessoas ali estão conversando e tomar o seu rumo para casa. Mas a curiosidade e esse calor interior que parece que o deu mais motivações em saber qual era o seu significado do que comumente as pessoas reagem a ele com aversão, com desprezo. E o próprio pensamento, essa grande propriedade que herdamos, ela não só precisa ser cuidada. Você precisa conhecer muito bem os cômodos da casa. Você precisa saber, de cabeça, detalhar tudo o que há nela. Você precisa saber exatamente as cores dela. O pensamento exige não somente que você se esqueça nessa moradia, porque é muito fácil se esquecer nos pensamentos. Você está dentro do rio. Então você é simplesmente levado de um lado para outro por pensamentos que seguem o curso diário. A maré baixa e a maré sobe. E você está perdido em muitas águas. Mas no momento em que você vai até a nascente do rio e vê como timidamente a água pode sair da rocha ou de algum ponto onde não se espera nada, que é onde o pensamento é fabricado, você daí pode ter a noção de como construir, reconstruir e organizar melhor essa propriedade. O pensamento exige um detalhamento que os homens ainda não têm consciência disso. A vida interior é ela que povoa a vida exterior. Se a sua vida é uma multidão de vozes dispersas, onde você, tentando se escorar nos batentes dos outros, esses outros que já estão perdidos com multidões de mentiras, e você sequer conhece quais movimentos dão início à sua própria vida interna, se é que ainda você tem um, acredito que não. É difícil de conquistar, até para quem está nesse caminho, ainda há muitos anos. Você precisa recobrar-se continuamente
do que você está fazendo, do porquê você está fazendo e de como seu pensamento pode ser apurado. No início ele é decantado. Você vai transferindo, como um homem no laboratório, vai transferindo líquidos, vai apurando, vai refinando, até chegar naquela porção adequada para alimentar você mesmo. Será que você entende isso? A sua casa não é somente o lugar onde você dorme ou onde você vive, mas é o lugar onde você se protege de fora para que possa se lembrar de você mesmo. Mas essa proteção de fora não é espécie de um esconderijo onde você temerosamente está debaixo de alguma mesa ou com uma coberta em cima da cabeça, deitado na cama ou debaixo da cama, com medo do que está lá fora, que é como as pessoas reagem aos problemas e aquelas composições mentais que são muito complexas. O trabalho é árduo, mas as consequências benéficas da dedicação são incalculáveis. É isso, senhores.